O tema da mensagem, irmãos, é vida familiar anda junto com vida espiritual. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Esse é o nosso texto base. 2 Reis, capítulo 20, a gente vai ler do 1 ao 5. Obrigado. Segunda Reis 20, a gente vai ler do 1 ao 5. Vida familiar anda junto com vida espiritual. Quem achou diz amém. Amém, glória a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. Versículo 1 diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto conhecido dos irmãos, né? E eu gostaria essa noite de compartilhar com os irmãos aquilo que eu creio ser um princípio do Senhor, que muitos de nós às vezes ignoramos. E que princípio é esse? Que a vida familiar anda junto com a vida espiritual. Às vezes a gente é levado ao engano de crer que ter uma vida espiritual considerada boa diante do Senhor, considerada aprovada, implica em ser relapso na nossa vida familiar, cumprindo as nossas obrigações para com a família, sejamos nós homens ou as mulheres, cumprindo as nossas obrigações como maridos, como esposas e dos filhos com seus pais. Então, meus irmãos, para resumir, aqui no nosso texto, a gente viu que o rei Ezequias, ele ficou muito doente e ficou à beira da morte. E ele recebe uma notícia vinda diretamente do Senhor que diz o seguinte: olha, você vai morrer, viu? Eu fico imaginando a gente receber um profeta na nossa casa. Os profetas, né? A gente imagina que o profeta vai trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória, mas o profeta diz assim: ó, você vai morrer, viu? E eu fico pensando que se o profeta daquela época diz isso para um crente de hoje, o quanto a blasfêmia o profeta ouviria. Porque muitos de nós estamos acostumados a ouvir boas profecias, mas o Senhor não fala aquilo que a gente quer ouvir, o Senhor fala aquilo que a gente precisa ouvir. O Senhor, quando fala conosco, nos traz uma mensagem que a gente precisa ouvir. E eu não sei vocês, mas quando Ele fala comigo, na maioria das vezes é a que eu não queria ouvir. É uma palavra de conserto, uma palavra de admoestação. E eu creio que aqui o profeta traz esse tipo de palavra ao rei Ezequias. Mas o rei Ezequias intercede. E o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que o rei Ezequias vira para o lado e ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, dizendo o seguinte: olha, meu Deus, o nosso relacionamento, da minha parte havia sinceridade, havia fidelidade. Lembra disso? Eu fico pensando, será que o Senhor precisa ser lembrado de como nós somos? Será que Deus, diante da sua onisciência, precisa ser lembrado de quem nós somos, do nosso relacionamento para com Ele? Eu creio que não. Mas o rei Ezequias aqui, ó, ele intercede dizendo: lembra como eu fui fiel ao Senhor, lembra como eu fui sincero no nosso relacionamento. E a oração de Ezequias foi de pronto atendida.
A Bíblia vai dizer que antes, né, do profeta ir para muito longe, ele estava ali no pátio ainda, veio a ele a palavra do Senhor. E o Senhor manda o profeta voltar até o rei, dizendo o seguinte: olha, eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Assim como disse a palavra do Senhor, né? E o profeta transmite ao rei a promessa do Senhor, dizendo: olha, eu o curarei. E você viverá mais 15 anos. Eu queria hoje falar aos irmãos um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração lendo esse texto, daquilo que eu creio que é um princípio do Senhor para que seja aplicado em nossas vidas. Nós não podemos diligenciar, não podemos, a palavra não é diligenciar, mas nós não podemos deixar de mão, vamos usar esse termo, né? Negligenciar, eu acho que a palavra mais precisa, negligenciar. Nós não podemos negligenciar a nossa vida familiar em detrimento da nossa vida espiritual. Talvez, irmãos, a gente tenha a noção e diga assim para o nosso coração, para o nosso próprio coração: ora, mas eu tenho uma vida espiritual boa, eu cumpro as disciplinas espirituais, ora, eu faço parte de uma igreja, eu estou inserido no contexto de uma igreja, eu também sou igreja, eu entendi o que é ser igreja, porque, irmãos, fazer parte de uma igreja é um ordenamento do Senhor, amém? Mas ser uma igreja é uma missão dada pelo Senhor. Então, irmãos, talvez a gente diga: olha, eu cumpro as disciplinas espirituais, eu obedeço a palavra do Senhor, caminho com o Senhor, mas talvez a gente tenha negligenciado na missão familiar que o Senhor nos deixou. Amém? Os irmãos conhecem vários textos, a Bíblia é muito rica em textos que falam sobre família, sobre a obrigação do homem, sobre a obrigação da mulher, sobre a obrigação dos filhos como um todo, e família é um instituto divino. Por mais que o homem moderno queira dizer que o conceito de família está defasado, a palavra do Senhor não mudou, continua incólume. Família é um instituto de Deus, é um plano de Deus. O Senhor tem um plano para nós através das nossas famílias. Você, como mãe, tem uma obrigação dentro da sua família. Você, como pai, tem uma obrigação dentro da sua família. Você, como filho, tem uma obrigação dentro da sua família. Então, nós não podemos abrir mão da nossa vida familiar em detrimento da nossa vida espiritual ou em detrimento de qualquer outra coisa. Uma é tão importante quanto a outra. Amém, meus irmãos? Então, Romanos 14:5, e irmãos, eu não trouxe o slide, mas creio que os irmãos estão todos armados com as suas espadas espirituais. A gente vai trabalhar bastante com a Bíblia. Alguns textos periféricos eu não vou pedir para os irmãos abrirem, mas eu vou pedir para os irmãos deixarem aberto lá em 2 Reis, né, capítulo 20. Nós vamos trabalhar muito esse texto durante esse tempo aí que a gente vai ficar junto. Romanos 15:9, aí não precisa abrir, né? Ele vai dizer o seguinte: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. A inteligência desse texto nos diz aquilo que é óbvio. Tudo que foi escrito no passado, todas as experiências que foram relatadas, elas tinham um único objetivo: nos ensinar hoje. Então, meus irmãos, aquilo que aqueles homens de Deus tiveram como experiência no passado, que está relatado na palavra de Deus, vai servir para o nosso ensino, para alimentar e nos ajudar a manter a nossa esperança. Hoje, durante a manhã, a gente viu, o pastor falou sobre o deserto, né? E que me chamou a atenção é que foi falado sobre o fato de nós, quando estamos vivendo o deserto, e o deserto muitas vezes é representado como dificuldade, nós entendermos o passado naquela experiência, nas experiências que nós já tivemos com o Senhor. Lembrar quantas vezes o Senhor foi fiel conosco. Quantas vezes o Senhor já nos tirou de lamaçais. Quantas vezes o Senhor nos manifestou o seu poder em nossas vidas. Para que possamos cumprir
aquilo que nós chamamos de propósito no deserto. E eu chamo essa palavra, eu trago essa palavra aqui como ponto de partida também para aquilo que nós vamos ver. Em primeiro lugar, meus irmãos, sempre quando eu li esse texto, né, o Senhor aqui ele dá uma ordem a Ezequias, né, lá no versículo 1, né, na parte B, na parte C, ele diz: ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Né? E eu já ouvi muitas pessoas dizendo que essa admoestação do Senhor ao rei tinha um efeito literal. Eu já vi muitas pessoas dizendo e acreditando, e eu era um desses, olha, o Senhor está mandando o rei colocar em ordem o seu palácio. Né? Geralmente um rei não tem uma casa, ele mora em palácios. Né? Reis moram em palácios. E eu fiquei pensando, será que é isso? Será que é isso que o Senhor queria dizer? Porque eu imagino num palácio e num reino, né? Um rei mora num palácio que deve ter muitos súditos, muitos empregados. Será que era isso que o Senhor queria dizer? Porque o Senhor era servido e muito bem servido. O rei era servido e muito bem servido, né? Ou seja, subentende-se que era um rei muito bem servido. E a gente vai ver aqui o seguinte, andando aqui mais um pouquinho no texto, no versículo 14, né, a partir do versículo 15, né, o profeta admoesta aqui o rei Ezequias, porque ele leva o rei da Babilônia no seu palácio e mostra todas as suas riquezas. Eu não quero que você abra, mas, ora, se um rei tem riquezas, subentende-se que ele era bem servido. Isso nos leva a crer que o Senhor não estava dizendo de forma literal para ele pôr em ordem a sua casa. Mas a gente também pode entender que era o Senhor chamando o rei para uma reforma espiritual. Quando o Senhor fala ao rei, põe em ordem a sua casa, talvez seja, põe em ordem a sua vida espiritual, põe em ordem a sua vida comigo. E eu fico pensando, talvez não fosse isso. Porque quando nós conhecemos a vida pregressa do rei Ezequias, podemos entender que ele era um homem de Deus. Ezequias era um homem com uma fé única, uma fé genuína, né? E o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou pedir para você andar um pouquinho para trás no texto. A gente está no 20, caminha para o 18, né? 2 Reis, capítulo 18, e diz assim a palavra do Senhor. Um pouquinho, só vira a página, né? Diz assim a palavra do Senhor, para a gente não perder o tempo. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Só a partir daqui, irmãos, eu já posso ter uma noção. A palavra de Deus está dizendo, ensinando para a gente que o rei Ezequias fez aquilo que o Senhor aprova. Só essa afirmação já responderia essa pergunta. Mas prosseguindo, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou colunas sagradas e derrubou postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de se submeter a ele. Ora, então, irmãos, a gente vai parar aqui. Eu creio que o problema do rei não era espiritual, vocês concordam? Um homem que confia no Senhor. Um homem que busca andar em santidade, porque ele derrubou os altares idólatras.
Ele quis trazer o povo ao Senhor novamente. A Bíblia é clara dizendo um homem que confiava no Senhor, um homem cujo o Senhor aprovava. Um homem que nem antes nem depois dele houve alguém a ser comparado. A gente pode chegar à conclusão que o problema desse homem não era espiritual. Ora, então, se a ordem do Senhor de pôr em ordem a sua casa a Ezequias não era literal, não era espiritual, o que significa pôr em ordem a sua casa? O que o Senhor queria falar comigo e com você? Ora, irmãos, fica difícil, depois das qualificações de Ezequias, a gente achar um problema nele. Os conceitos de Ezequias, eles estavam ali alinhados com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele obedecia à lei de Moisés. Mas a pergunta ainda persiste: qual era o problema de Ezequias? Porque para o Senhor estar mandando ele pôr em ordem a sua vida, algum problema havia. Qual o problema? Talvez, irmãos, os princípios de Ezequias não estavam alinhados com a palavra de Deus no tocante à sua família. Eu digo aos irmãos que o Senhor, Ele tem preocupação com a nossa família. Nós vamos entender isso à medida que formos expondo o texto, irmãos. Hoje eu queria trazer esse tipo de palavra, porque eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor vai edificar você. Assim como nós vimos, irmãos, o rei Ezequias promover grande avivamento a Israel, os irmãos conhecem, né? Tirando os postes idólatras, trazendo o povo para mais perto do Senhor, né? Assim como a gente viu, e no tempo de Ezequias o povo experimentou um grande avivamento, a próxima geração, ou seja, a geração dos seus filhos, traria uma grande reprovação tamanha que despertaria a ira do Senhor. Os irmãos sabem quem era o filho de Ezequias? Era o rei Manassés. Então a gente vai pular agora para o capítulo 21. E eu vou mostrar aos irmãos. Eu disse aos irmãos que os princípios de Ezequias não estavam alinhados à palavra do Senhor no tocante à questão familiar. E nós vamos ver isso agora. 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, e do qual tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Eu fico pensando, irmãos, pensa num cara endemoniado. Esse aqui era brabo. Se os irmãos perdoem a expressão. Esse aqui eu creio que ele... Eu me lembro que o Senhor diz que o pessoal lá de Sodoma e Gomorra, a maldade deles, né, chegou até o céu. Eu fico pensando, e a maldade desse cara aqui? Ele chegou a queimar o próprio filho.
E a gente às vezes pensa, irmãos, que os nossos filhos são parecidos, né, conosco. Os filhos são parecidos com os pais. Quando a gente, uma leitura mais detalhada, a gente vê a vida de Manassés e compara com a vida de Ezequias, a gente vê que há uma discrepância total. Nem pareciam pais e filhos. E esse cara começou a reinar com 12 anos e terminou de reinar com 67 anos. Então, meus irmãos, a ordem do Senhor para o rei Ezequias, lembra que eu disse que os princípios do rei Ezequias não estavam alinhados com a palavra de Deus no tocante à sua família? Eu creio que, nesse contexto, o Senhor queria evitar esse tipo de discrepância. Os irmãos vão entender. Ezequias não pôs em ordem a sua casa. Me parece, irmãos, que o rei Ezequias não estava muito preocupado com a sua missão geracional. Segundo a Reis 20, a partir do versículo 12, 20, versículo 12, diz assim: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio e em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E eu vi que em outras traduções aqui, meus irmãos, no versículo 18, a NVI traduziu como seus descendentes, E a palavra aqui, no hebraico, quer dizer descendente, mas eu vi que outras traduções traduziram como filhos. Então, é como se alguns dos filhos, descendentes, serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Ou seja, imagina um palácio onde você tem serviçais, você cria seus filhos, sua família, e alguém chega para você e diz assim: olha, cara, vai chegar um tempo que tudo isso aí que você se orgulha de ter, o seu tesouro, o seu palácio, seus quartos, tudo isso que você mostrou para o rei da Babilônia aí, vai ser levado cativo. E aqueles que estão aqui, hoje, os seus descendentes, aqueles que estão te servindo, eles serão levados eunucos. Ou seja, se tornarão serviçais do rei da Babilônia. Imagina eu e você recebendo uma notícia dessa, o que a gente diria? Longe de mim. Tem muita gente, muito crente que dizia assim: está repreendido, Mas era a palavra do profeta do Senhor. E o que Ezequias disse, meus irmãos? No 19, diz assim: respondeu Ezequias ao profeta: boa é essa palavra do Senhor que você anunciou. Uma leitura simples, meus irmãos, esconde de nós o verdadeiro significado disso aqui. Ora, Ezequias disse: boa é a palavra do Senhor que você anunciou. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Ezequias recebe essa palavra, é uma palavra de condenação, de juízo. Mas ele diz assim: boa é a palavra do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia explica para a gente. Ele entendeu o seguinte: olha, não é na minha gestão. Eu não vou ver isso, eu já não vou estar aqui. Problema é da próxima geração, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Boa essa palavra. Arrepia eles mesmo, com tanto que eu não vejo.
Não é assim que muitos de nós pensam, irmãos, no tocante à criação, o ensino dos nossos filhos, da preocupação com a nova geração. Muitas vezes a gente pensa o quê? O problema é deles. E geração após geração, o problema é deles, o problema é deles, o problema é deles. Mas será que essa é a vontade do Senhor para nossas vidas? Será que essa é a nossa missão geracional? Será que essa é a responsabilidade que o Senhor passou para nós? Eu creio que na inteligência da palavra do Senhor, não. Então, o rei Ezequias diz: boa é a palavra do Senhor que você anunciou. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ora, meus irmãos, vamos raciocinar um pouco. O Senhor dá uma palavra, uma ordem a Ezequias, dizendo para ele pôr a sua vida em ordem porque ele morreria. Ezequias recebe aquela palavra de morte, vira-se para o canto, ora ao Senhor, diz: olha, eu sou um homem que sempre me relacionei com o Senhor de forma fiel, de forma sincera. O Senhor ouve a palavra, ouve a oração de Ezequias e acrescenta a ele mais 15 anos de vida. Para quê? Para quê? Talvez fosse, irmãos, para que esse rei, embora fosse um homem de Deus, um homem de fé, um homem que trouxe um avivamento ao povo, desse mais atenção à sua família, ao ensino dos seus filhos, para que aquele homem cumprisse os planos do Senhor no tocante à família dele. Isso serve para mim, serve para você. Eis que o Senhor diz para a gente: ei, preste atenção na sua família, preste atenção nos seus filhos, preste atenção na maneira que você trata a sua esposa, preste atenção na maneira que você trata seu marido. E se você ainda não tem uma esposa, não tem um marido, não tem um filho, se prepara para quando você tiver. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes a gente deixa para se preparar. Quanto que a gente deixa para aprender as coisas sobre casamento? Quando a gente já está casado e está tendo problema. Mas quanto que a gente deveria aprender aquilo que o Senhor quer de nós, para a família? Quais são os propósitos do Senhor? Antes de casar. Os irmãos já viram algum empresário bem sucedido que conseguiu subir na vida, conseguiu sucesso, aprender sobre o seu ramo só depois que já está nele? Eu creio que não. Eles se preparam antes, eu falava com a minha esposa sobre isso. Eles se preparam antes, eles têm um tempo de plantio. Eles têm um tempo que eles se dedicam ao estudo, ao conhecimento, até que eles se embrenham no negócio e ele flui. Né? Eles calculam. Então, creio, meus irmãos, que o Senhor quer isso de nós. A gente se prepare. Ah, mas eu não me preparei antes de casar. Então se prepara agora. Saiba que a sua vida familiar anda junto com a sua vida espiritual, viu? Se a tua vida espiritual está bem, mas a tua familiar está mal, está tudo mal. Então, meus irmãos, vamos raciocinar mais um pouco. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos. E a Bíblia também vai dizer que o rei morreu com 54 anos. Ora, então diminuindo os 15 que ele ganhou de bônus, né? Isso nos faz acreditar que o rei tinha aproximadamente 39 anos de idade quando orou ao Senhor para que ele acrescentasse mais 15 anos de vida a ele. Mas Manassés, o seu filho, ele começou a reinar com 12 anos. Ora, irmãos, quando um rei morre, imediatamente há sucessão ao trono. O trono não pode ficar vazio. Então eu creio que quando o rei Ezequias morreu, com 54 anos, instantaneamente Manassés foi nomeado rei. Então, se eu quero saber a idade de Manassés, eu preciso diminuir 12 anos que ele tinha quando começou a reinar, de 54. Ou seja, a gente chega à conclusão que quando Manassés nasceu, Ezequias tinha 42 anos. E por que essa informação é importante? Porque com 39 anos ele recebe do Senhor mais 15 anos de bônus. O que o Senhor queria com isso, meus irmãos? Nós lemos aqui no início
que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Nenhuma informação da palavra de Deus é aleatória. Ele quer nos ensinar algo. O Senhor estava falando a Ezequias, comunicando a Ezequias o seguinte: olha, vou te dar mais 15 anos, viu? Mas você cuida melhor da sua família. Cuida melhor porque eu te dei uma missão geracional. Eu estou preocupado com a próxima geração. A dos seus filhos, a dos filhos dos seus filhos. E quando a gente entende a vida de Manassés, a gente percebe que o Senhor tinha razão. Manassés fez aquilo que o Senhor reprova, despertando a sua ira. Então, meus irmãos, isso vai a gente entender melhor. Por quê? Porque o Senhor continua dizendo para aqueles que são filhos dele o seguinte: olha, põe em ordem a sua casa, viu? O Senhor não precisa dizer que a gente vai morrer para nos admoestar. Ele diz: põe em ordem a sua casa. Como é que você tem cuidado do seu filho, da sua esposa, da próxima geração? Ou você tem feito igual a Ezequias? Não é comigo, não. O problema é deles. Olha, vai ficar difícil aí. A gente está vendo guerras, rumores de guerras. Vai ficar difícil para a próxima geração, viu? O problema é de vocês. Eu estou experimentando tempos de paz. Olha, irmãos, hoje nós não temos problema de perseguição. Se nós quisermos ir ali fora, pregar o evangelho, cultuar lá fora, ninguém vai nos impedir. Mas existem países onde os nossos irmãos são perseguidos, e perseguidos até a morte. Onde o evangelho é proibido. Onde testemunharmos do Senhor é crime. E nesses lugares a igreja cresce. Os irmãos se reúnem com fervor. Mas nós aqui experimentamos dessa paz, que eu ouso dizer que não sei se é tão boa assim. Então, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com a próxima geração. O que nós temos feito? Será que nós temos desprendido tempo para saber do Senhor os planos dele para a nossa família, como família? Senhor, qual é o teu plano para minha esposa, para mim, para o meu filho? O que o Senhor quer de nós? Onde o Senhor quer nos usar como instrumento nas tuas mãos? Irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual com a nossa vida familiar. A missão que nós, como família, temos é passar adiante a palavra do Senhor para que as próximas gerações conheçam e praticam aquilo que o Senhor aprova. Essa é a nossa missão. A família é uma instituição divina e antes de constituirmos uma família, é necessária uma preparação. Uma coisa que Deus espera de nós, quando nos diz põe em ordem a sua casa, é que nós possamos dar a devida atenção à criação dos nossos filhos. Deuteronômio 6, e os irmãos não precisam abrir, só me ouvir. Deuteronômio 6, a partir do versículo 3, ratifica essas informações. Diz assim a palavra do Senhor: ouça e obedeça ao Israel. Assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouçam, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Ensine com persistência a seus filhos. Com persistência. Você tem feito isso? Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, tenha a palavra de Deus na sua boca, que a palavra de Deus seja assunto na sua casa.
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Efésios 6:4 vai dizer o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, antes criem ele na instrução. Ou seja, como eu posso criar o meu filho na instrução do Senhor se eu não dedico tempo a aprender a instrução do Senhor? Se eu não estou imbuído de força para aprender aquilo que o Senhor quer, se eu não dedico tempo necessário para entender qual é a vontade de Deus para a minha família. Ora, irmãos, a gente pode viver sem a palavra de Deus? Podemos. A gente pode passar a nossa vida inteira desobedecendo ao Senhor? Podemos. A gente pode passar a vida inteira resistindo ao Senhor? Podemos. Mas a gente não pode obedecer ao Senhor sem conhecê-lo. E tudo isso que eu disse, irmãos, se nós não obedecermos, se nós vivermos uma vida atípica longe do Senhor, vai esconder de nós a plenitude que nós estamos procurando, muitas vezes em coisas que nós buscamos aí fora. Então, meus irmãos, Provérbios 22, eu já estou acabando, eu sei que a gente tem tempo curto hoje. Provérbios 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Ainda quando eles forem velhos, se lembrarão e não se desviarão dele. Tem muita gente que pensa assim, irmãos: ora, mas eu ensinei, eu mostrei o caminho, e chegou no momento dele escolher, ele escolheu um outro caminho. Chegou no momento da minha filha escolher, do meu filho escolher, eles escolheram outros caminhos. Mas a Bíblia diz que aquilo que você ensinou, o princípio que você mostrou, porque os nossos filhos não fazem o que a gente fala, eles fazem o que vem a gente fazendo. Então, irmãos, aquele princípio que você ensinou, aquilo que você mostrou aos seus filhos, está lá. Na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai trazer a memória, vai trazer o coração. Cada um tem um tempo. E é um desafio enorme a gente esperar o tempo do Senhor. Porque a gente quer logo. A gente quer colher logo. Mas a Bíblia diz que existe o tempo do plantio. E ele nunca vem antes do tempo. Né, o tempo do plantio não pode ser vilipendiado, não pode ser, né, ultrapassado. E às vezes a gente quer ultrapassar o tempo do plantio, a gente quer chegar logo no tempo da colheita. Mas não é assim que o Senhor nos ensina a trabalhar. Então, meus irmãos, talvez a gente pense: olha, eu mostrei o caminho, eu ensinei. Mas saiba que aquilo que você ensinou, o princípio que você ensinou, aquilo que você aprendeu, que o seu filho aprendeu com você, está lá. Não foi vão. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Os valores bem plantados nos corações dos nossos filhos vão levá-los a viver para Deus. Mas nós precisamos nos render, nós precisamos morrer. E a gente não quer morrer para Cristo. A gente diz aqui, meus irmãos: eu morro para Cristo, eu te amo. Aí Jesus fala assim, ó: aqueles que me amam obedecem a minhas palavras. E está você dizendo que ama Jesus e desobedecendo a palavra dele. Ou seja, eu e você, a gente não ama nada. A gente não ama nada. Aí diz assim, ó: ah, Senhor, eu ensino meus filhos, mas está lá você, ó. Às vezes a gente cai na armadilha de achar que a obra de Deus, irmãos, é só trabalho dentro da igreja. A obra de Deus é muito mais ampla do que isso. A obra de Deus é uma vida de devoção ao Senhor. Às vezes a obra de Deus, meus irmãos, é um bom dia, é um carinho, é um entendimento,
é você morrer, abrir mão de ter razão, é você manter um ambiente de paz. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola com as próprias mãos a destrói. Mas também diz que o homem que não entende que deve tratar sua mulher como vaso mais fraco, impede suas orações. Nós precisamos dar atenção para a nossa vida familiar. E como líderes, e eu estou falando como homem, como sacerdotes do nosso lar, nós precisamos trazer a presença de Deus, trazer à nossa família o costume da busca pelo Senhor. É nossa responsabilidade como sacerdotes do lar. Então, concluindo, meus irmãos, a nossa vida espiritual deve caminhar junto com a nossa vida familiar. Assim como o rei Ezequias, que era um grande homem de Deus, era um homem de fé, experimentou aqui grandes coisas do Senhor. Eu não disse aqui, mas se os irmãos lerem aqui, né, o Senhor promete a ele que em 3 dias, vou te dar 15 anos de vida, e em 3 dias aqui você vai subir ao templo do Senhor, né? Então, no 7, Isaías manda preparar um emplasto de figos, né? E eles fizeram, aplicaram e o rei se recuperou. E Ezequias pergunta ao profeta o seguinte: qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que hoje há 3 dias subirei no templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai te cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Olha que prepotência do rei. Ele era um homem de tanta fé, tanta fé. E o profeta diz para ele: olha só, você prefere que Deus mude toda a geografia, as leis da física, para a sombra recuar ou retroceder, para que você veja que o Senhor vai cumprir? E olha a resposta dele. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus, que havia descido na escadaria de Acaz. Ou seja, ele era um homem de tanta fé, irmãos, que ele sabia que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa. E fez, o curou. Eu não sei você, só aquele que ora ao Senhor, esperando cura de coisas que você sabe que são impossíveis, e eu já passei por isso, foram dias muito difíceis. Já orei muito ao Senhor buscando respostas e às vezes não obtive no tempo que eu queria. Só quem já passou por esses momentos sabe o quão valoroso é o poder da oração. Porque enquanto nós estamos orando, irmãos, a gente entende que a oração é um meio pela qual a gente obtém coisas do Senhor. Mas Jesus no Getsemane nos ensina que oração é um meio pelo qual o Senhor também obtém coisas de nós. O Senhor, Jesus, orou ao Senhor: ora, Pai, se tiver, e eu estou usando as minhas palavras, né? Ele diz, né? Se tiver outro jeito, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ora, o que esse texto nos ensina, meus irmãos? Ainda que nós passemos por dificuldade, que possamos confiar no Senhor para que a vontade dele supere a nossa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita, é agradável. Então, meus irmãos, oração também é um meio pela qual o Senhor requer algo de nós. Então, irmãos, quando formos orar ao Senhor, e quando nos lembrarmos desse texto aqui, quando nos lembrarmos da vida do rei Ezequias e aquilo que isso nos ensina, que a nossa vida familiar, ela caminha junto com a nossa vida espiritual, que possamos orar pelo motivo certo. Porque, reparem, irmãos, que o Senhor deu uma ordem a Ezequias: põe em ordem a sua casa. Ezequias podia orar ao Senhor: Senhor, me ajude a pôr em ordem a minha casa.
mas foi uma ordem diretamente para ele. Ou seja, é como eu entendo esse texto. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, cabe a você pôr ordem à sua casa, não a mim. Você precisa lá e fazer aquilo que eu já pedi para você, eu já mandei você fazer na minha palavra. E talvez seja o recado do Senhor para nós, para que nós possamos orar e fazer o pedido certo. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, para que eu cumpra a tua vontade dentro da minha família, para que eu seja um exemplo, para que o teu Espírito Santo me transforme, me molde, para que eu seja ali um exemplo do Senhor para o meu filho, para minha esposa, um exemplo de devoção, mesmo com as minhas falhas, que ela veja Jesus em mim, que eu veja Jesus nela, veja Jesus no meu filho, nos nossos filhos, e a gente possa, como família, testemunhar do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que as palavras o vento leva, mas as atitudes, as nossas atitudes, testemunham do Senhor. Eu queria pedir para você ficar em pé, eu vou terminar. Fica de pé, a pessoa do louvor já pode subir. Eu espero que o Senhor, dentro das minhas limitações, tenha trazido o entendimento da palavra dele ao teu coração, daquilo que ele quis falar essa noite com você. E eu queria pedir que você feche os teus olhos aí, curva a tua cabeça. Eu creio que a maioria de nós já é de casa, né? Mas eu creio que se o Senhor falou contigo através dessa palavra, você ore comigo essa noite. Enquanto estão todos de olhos fechados aí, com cabeça baixa, você clame ao Senhor. Talvez você tenha se identificado, talvez você tenha entendido que, de fato, você está ali aquém daquilo que o Senhor determina. Talvez assim como o rei Ezequias, você seja um homem ou uma mulher que o Senhor aprova, mas os princípios da palavra do Senhor não têm sido aplicados na sua família por seu intermédio. E o Senhor quer consertar isso. O Senhor está preocupado com as gerações futuras, os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Eu me lembro, meus irmãos, quando o meu filho era pequeno, eu ouvi de um homem de Deus o seguinte: você tem orado pela esposa do seu filho? Eu achei que aquele homem brincava comigo. E hoje eu entendo por quê. Aquele homem estava falando comigo sobre missão geracional e eu não entendia naquele momento. Mas hoje eu entendo. É minha responsabilidade como pai ser intercessor do meu filho. Orar por ele, interceder. E a tua obrigação como pai é a mesma. A tua obrigação como mãe é a mesma. E talvez você tenha chegado à conclusão que você não tem praticado isso. Ore ao Senhor, abre o teu coração. Sabe, meus irmãos, o Senhor nosso Deus pode mudar qualquer circunstância. Nós vimos, meus irmãos, que o rei Manassés era mau e fazia aquilo que o Senhor reprova. Mas os irmãos conhecem qual foi o final dele. E aquele que não conhece, eu digo, ele se arrependeu. E o Senhor deu a ele a oportunidade de um novo começo. Se Deus fez isso com Manassés, por que não pode fazer isso com você, comigo?